Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é para tirar uma dúvida a respeito de uma pergunta que me foi feita. Jesus é de fato a primeira criação de Jeová ou a primeira criatura de Jeová? Se é, por que ele é tido como Deus, se ele é a primeira criatura? Então veja, essa história de dizer que Jesus é a primeira criatura, ela surge dessa passagem bíblica aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 15, onde vai dizer: ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quando a pessoa lê essa palavra aqui, primogênito, a pessoa vai buscar o dicionário. E no dicionário essa palavra significa primeiro, primeiro de alguma coisa que se segue. Só que essa palavra referente à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo não significa dizer que ele é a primeira criatura. Porque nós temos palavras semelhantes que vai dizer a mesma coisa, porém referente a outro aspecto de Jesus. Por exemplo, aqui mesmo no Colossenses capítulo 1, versículo 18, veja o que é dito a respeito de Jesus. É dito o seguinte: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Então, se Jesus, simplesmente porque a palavra primogênito significa primeiro, que no contexto hebreu, no contexto judeu, o primeiro, o primogênito, significava o primeiro filho dentre outros, Então, pelo simples fato de primogênito significar o primeiro, se dissermos que Jesus é a primeira criatura porque ele é o primogênito de toda a criação, também nós iremos dizer que Jesus é o primeiro dos que morreram. Mas Jesus não é o primeiro dos que morreram. Jesus não foi o primeiro a morrer. O restante do texto já deixa claro. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, vejamos o que diz. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. No versículo 4, São João vai dizer: João, aqui está, João, as sete igrejas que estão na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Esse salmo aqui, Salmo 88, versículo 28, é dizer que Jesus é o primeiro, o primogênito, usa a mesma palavra, primogênito, dentre os reis da terra. Por quê? Porque Jesus é rei também, é rei do povo de Israel. Ele é descendente de Davi. Mas ele disse que o seu reino não é desse mundo. Ele disse isso a Pilatos. Então, se nós usarmos a palavra primogênito para designar que é o primeiro, então, como a gente poderia também dizer, levando ao pé da letra, no Salmo 88, versículo 28, que Jesus era o primeiro rei da terra, se antes dele vieram centenas, milhares de reis da terra? Então a palavra primogênito não está designando ser o primeiro. Significa dizer que Jesus
é soberano, é Senhor. Significa dizer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o princípio e o fim de toda a história humana. Significa dizer que Jesus é Deus com o Pai, como diz na carta aos Colossenses capítulo 1, versículo 5. Ou melhor, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, né? Princípio, como diz em Apocalipse, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primogênito dentre todos os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Né? E por que ele tem o primeiro lugar em todas as coisas? Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. É o que atesta São João, onde nós acabamos de ler São João, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, versículo 4 e 5, deixa claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus, é a mesma divindade. Vejamos de novo lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, o discípulo amado, escreve às 7 igrejas que estão aonde? Na Ásia. A vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem. Então, quem é aquele que é, que era e que vem? Deus, que é, que era e que vem. Mas em nome de quem? Por meio de quem? Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Não significa dizer que são 7 espíritos. Significa dizer que é o Espírito Santo, 7 é plenitude. E da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre todos os mortos e soberano dos reis da terra. Então, Jesus é primogênito. Os textos bíblicos usam a palavra primogênito para Jesus, não para dizer que ele é o primeiro ser criado, ou a primeira criação de Jeová, nem que ele é o primeiro a morrer dentre os homens da terra, mas que ele tem o poder sobre todas as coisas, que ele é Senhor, que ele é o dono da história humana. E assim, nós podemos compreender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus em 3 pessoas distintas, mas uma só divindade. Por isso, Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E é por isso que ele é o primogênito de todas as coisas criadas, o primogênito dos mortos. Ou seja, ele tem o controle da história humana. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, deixa aí o teu joinha. Compartilha esse vídeo para alcançarmos mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.